tarde! Que delícia estar com vocês novamente, né? Para quem não me conhece, eu sou Sil Moraes, terapeuta integrativa. Eu ajudo mulheres que desejam aí estar num relacionamento mais saudável, um relacionamento mais apaixonante, mais feliz, não é? E para falar sobre isso, a gente tem um tema bem bacana, porque nos leva a refletir muito, principalmente quando isso é algo que realmente acontece com a gente, que é de se sentir sozinha na relação. Não tem, acho que uma das dores, né, muito grande é a gente se sentir sozinha. Sentir que está sendo rejeitada, sentir que o outro não está valorizando, não está olhando, sentir que parece que só você se importa com a relação de vocês, sentir que as coisas que estão aí no dia a dia para o outro é apenas usável e até se sentir muitas vezes usável pelo companheiro, né? Muitas vezes sem aquele olhar afetuoso, preocupado, carinhoso, parece que não tem importância. E aí a gente fica com uma dificuldade imensa também de se colocar, né? Uma dificuldade imensa de se posicionar frente à situação. Parece que a gente fala, mas entra no ouvido, sai por outro, não tem importância nenhuma, né? E aí você vai, de tanto você falar, e vai vendo que as coisas não vão acontecendo, não vai funcionando, e aí é o momento em que você para e vai se calando, né? É um momento em que você vai se silenciando e ao mesmo tempo que você se silencia, você silencia também os seus desejos, os seus sonhos, as suas vontades, não é? Porque você tem que atender a uma demanda que muitas vezes é sua e é dele também. Porque ele também não compartilha, não colabora, não ajuda nas coisas que poderiam ajudar. Né? E o pior ainda é quando ele se coloca de uma forma tão imatura que muitas mulheres chegam e falam assim: eu tenho mais um filho em casa. Hashtag doeu o ouvido, né? É duro falar isso, não é verdade? Então me digam aí de onde vocês estão, me dêem uma boa tarde para saber quem está aí vendo a live, né? Marina, seja bem-vinda, estou vendo você. Aqui do Instagram a gente consegue identificar, do Facebook a gente não consegue, a menos que você me dê um oi aí, eu sei quem está aí juntinho vendo a live. E olha só, então, tem um questionamento que é: por que a gente então casa para ficar sozinha? Né? Vocês já pararam para se questionar isso? Quando eu estava no relacionamento, eu me questionava muito isso. Por que eu casei se eu tenho que ficar sozinha? Por que eu casei se eu me sinto sozinha? Por que eu casei se eu tenho que fazer, de certa forma, pensar ou, né, viver de uma forma mais sozinha? Quer dizer, que adianta isso, né? Olá, Jamile, que seja bem-vinda, meu anjo. Então, por que eu acabo vivendo essa história desse jeito, né? Que dor emocional é essa que a gente sente? Porque, gente, a dor de se sentir num relacionamento e se sentir sozinha é uma dor muito grande, né? É a dor do abandono, é a dor da rejeição. E isso pega na gente, pega de um jeito muito profundo, né? Quem é que gosta de ser excluído? É um dos pontos que a gente trabalha muito no pensamento sistêmico, que é a exclusão. Ninguém gosta, todo mundo gosta de fazer parte, e todo mundo quer que o outro também, às vezes, faça parte da vida. E ter essa sensação de ser excluída da vida do outro, mesmo e o outro estando ali do seu lado todos os dias, dói pra caramba, né? Dói muito. Então, que dor emocional é essa, né? Que a gente sente, esse vazio tremendo aí, parece que tem um rombo, fica um rombo,
E aí, muitas mulheres procuram preencher esse rombo com alimentação, engorda pra caramba, né? Às vezes está lá, sente que esse rombo enorme, tenta fazer com o trabalho, ou tenta fazer a coisa tão certinha, às vezes se torna extremamente exigente, ou se torna aquela mãe que tem que estar ocupada 24 horas com as coisas da casa, com os filhos, né? E aí a Jamile está falando, poxa, eu não tenho sorte no amor, né? E será que a gente não tem sorte no amor, ou a gente não entende no que a gente é conivente com tudo isso e atrai essa situação, né? Será que é porque a gente não entende aonde a gente está dando tiro no pé quando a gente se relaciona? Vamos pensar um pouquinho nisso? Porque talvez fosse tranquilo, né? Ah, não estou sem sorte. Tá, então eu tenho que esperar o Divino Espírito Santo, sei lá o quê, né? Dar sorte para mim e eu tirar sorte grande, vir aquele homem lindo e maravilhoso. Mas espera lá, onde que está o meu processo também nisso, né? Onde eu me implico no relacionamento nisso? No que eu estou sendo, compactuando para ter essa questão tão forte de me sentir tão só estando num relacionamento, ou me sentir tão só por não ter um relacionamento, né? Porque dói, né, gente? A gente que é mulher, a gente quer ter aquela coisa gostosa do parceiro. Uma vez eu estava conversando com uma mentoranda, e ela já fez a mentoria individual e depois conseguiu trazer, né, o parceiro, a partir do que ela fez com ela conseguiu trazer o parceiro para a mentoria de casal. E sempre a proposta é essa também, né? E acontece muito. Primeiro, a mulher vem o parceiro, porque ele percebe a grande mudança nela e ele começa a questionar e aí os dois abrem o diálogo. É muito legal vivenciar esse processo. Marininha vai vivenciar isso, né? Ai, gostoso, vai olhar, se autoconhecer, é uma delícia. É um processo muito lindo, viu? Estou muito contente de vê-la na turma. Então, quando a gente parte do princípio de que nós somos corresponsável por essa sensação de abandono, que nós somos corresponsável por esse processo de vazio, é muito legal, porque a gente pode fazer algo. Olha que legal, né? Por isso que eu estou falando aqui, ter sorte, né, no amor não se trata disso. Se trata de saber onde está se metendo e como está se metendo e o que está trazendo para se jogar na piscininha de cocô, né? Então, olha só, ela está falando assim, tenho 41 anos e eu tenho medo de ficar sozinha. Então, esse é um ponto muito forte e eu senti muito medo, sabe? Eu tinha muito medo. Só que esse medo me fez paralisar mais de 30 anos. Então, o que eu posso dizer para você é, vai com medo mesmo, né? Vai em direção a você. Não tenha medo de você fazer as coisas que é por você. Existe uma diferença entre ser sozinha e solitude, né? A solitude é eu estou sem ninguém, mas eu estou bem. Estou tranquila, estou me curtindo, curto quem eu quero curtir, né? Vivo o que eu quero viver, vivencio as histórias que eu quero vivenciar, né? Até que realmente uma pessoa possa vir e eu me apaixonar e as histórias serem diferentes, mas é viver com você, né? Ter essa força em você. Se você está com medo de ficar sozinha, então aí tem um ponto que a gente sempre fala, mas é gostar de si mesmo, né? Gostar de estar com a sua própria companhia. E desenvolver isso é um ponto
muito, muito importante, né? Porque a gente tem aqui já, se você parar para pensar, se você tem medo de ficar sozinho e você olhar a sua relação, você continua sozinha, né? Porque talvez muitas dessas questões do nosso preenchimento, do que a gente deseja, ele não vai conseguir te proporcionar. Essa questão de a gente se sentir só na relação, se sentir rejeitada, ela vai muito mais fundo da própria rejeição que a gente teve de pai, mãe, de parceiro, né? A própria rejeição que a gente teve de vidas e dali, da família, da nossa própria história. Então, a gente tem um ponto aqui muito, muito, muito bacana. Então, guarda aí, Jamile, que eu vou trazer depois essa questão do medo de ficar sozinha, porque acho que o medo de ficar sozinha tece tanta coisa, tem tanta coisa atrás disso, mulher, tanta coisa atrás disso, mas que primeiro você tem que pensar. Se você não se sente a melhor companhia para você, ninguém vai te dar a valorização que você precisa. Então, o auto-amor, o auto-valor, né? A autorresponsabilidade é muito importante, muito importante. Desenvolver isso, aprender a desenvolver isso. Porque às vezes na nossa história a gente não sabe desenvolver isso, não. Né? Seja porque a gente teve uma mãe, um pai, aquelas histórias que vocês já me ouviram falar bem, tá? Mas esse tema, vou fazer uma live especialmente sobre esse tema, tá? Mas se você puder, entre na mentoria, que você vai fundo e vai muito mais rápido. Questões de poucas aulas, você já vai estar olhando para isso com muita tranquilidade, muita força, tá? Agora, olha, quando a gente está sozinha na relação, tá? A gente tem 2 pontos para olhar. Então, eu vou trazer depois o outro ponto. Primeiro quando você entra num relacionamento, você entra apaixonada. E a paixão, né, ela nos deslumbra. A gente monta aquele castelo, a gente tem a ideia, sabe, daquele amor. Então, você tem aquele ideal. E a pessoa que está com você, tanto você para ela quanto ela para você, você tenta ser isso, você tenta ser essa pessoa linda e maravilhosa que o outro deseja. Acontece que, passado algum tempo, a gente vai mostrando as nossas máscaras, a gente vai mostrando as nossas imperfeições, nossos defeitos, e neste momento é que a gente precisa aprender a amar o outro nessa outra parte que às vezes a gente ainda não tinha se atinado. Não tinha se atinado, ou porque ele também não mostrou, ou porque a gente estava tão empenhada aí na nossa ilusão, né, que a gente não percebeu o que estava entre meio. Então a gente acaba saindo dessa máscara, né, a sombra da pessoa acaba aparecendo. E as nossas também diante da sombra dele. Sabe por quê? Há um contrato secreto, e aí é secreto, né? Então você casa sem saber o que você está assinando. É a mesma coisa de assinar a procuração em branco. Né? E esse contrato secreto tem muito a ver nessa conversa do inconsciente nosso com o inconsciente do outro. E quando a gente passa a entender isso, a gente passa a perceber que muitas coisas que a gente está voltado para essa relação, muitas sombras desse outro, é muito similar à sombra que nós temos também, tá? Então, dá uma olhadinha, faz a listinha, faz a listinha de tudo que você não gosta nele. Bota aí no papel, tá? E tem 1, 2, 3, 4, 5 mil, 1 milhão, 2 milhões. Não vai tanto assim, tá, gente? Tá? Mas bota na listinha as coisas que você não gosta dele. E aí olha para essa lista e fala: agora eu vou conversar comigo. Eu vou olhar para
cada lista e vou conversar comigo. Ah, eu não gosto dele porque ele é grosso. Tá, então eu vou olhar a minha grossura também. Quando que eu sou grossa? Quando eu retruco com o outro e ataco o outro, né? E quando eu posso olhar isso, sabe? Quando eu posso olhar cada item dessa listinha, aí tem um problema. Então, a Gemini está falando assim, ó, lá no Facebook estão falando assim, entrei em um relacionamento com um homem de 60 anos sem estar apaixonada, sem gostar. Sem gostar, ele quis nada comigo quando eu estava gostando dele, né? Ela entrou sem apaixonar e aí acho que ela começou a gostar dele, aí ele não quis nada com ela. É isso, Jamile? Só confirma para mim o entendimento, se foi isso que você falou, se eu entendi, tá? E de fato, às vezes a gente tem aquela paixão linda e maravilhosa, aquela coisa que a gente desenha para a gente, tá? Aquela coisa que a gente desenha, ou a gente entra no relacionamento de fato, né, sem gostar muito, mas é um comportamento que o outro tem de querer convencer a gente, né? E depois que ele convence, ele perde interesse porque convenceu, ele conquistou aquilo que ele queria, e aí você está amarrada e você está apaixonada. Então, daquela invertida, é isso? Daquela invertida. Porque homem é assim. Homem, ele quer a conquista. Enquanto ele não tiver a conquista, conquistado, ele vai se empenhar. E ele vai ser seu príncipe, lindo e maravilhoso, tá? E aí, se você não está apaixonadinha por ele, você vai vendo aquele príncipe, você vai olhando, vai falar, opa, nossa, que príncipe, né? E aí você se apaixona por ele e ele conquistou, não tem mais. E aí entra aquele jogo, né? Eu fico enamorada por ele, doida, e ele não quer. E eu passo a me sentir sozinha, porque ele passa a não ter mais conquista. Então, uma das coisas muito importantes quando a gente está num relacionamento assim, que nem ela está trazendo, é a questão de você fazê-lo se apaixonar todos os dias para você. E aí, no casal, tem que haver uma criatividade. Tem que haver um comportamento bastante criativo no casal. A mulher tem que saber a olhar e trazer o feminino dela, né? E a entender por que ela fica tão refém deste amor, né? Por que a gente é tão refém desse relacionamento, tá? E chegam num determinado momento, você casando com ele, apaixonada, vendo as sombras, como eu falei, ele vendo as suas sombras, aí cada um vai indo por um caminho. Cada um vai desenvolvendo habilidades, cada um vai seguindo sua vida e vocês vão deixando de seguir juntos. Então, a gente vai fazendo assim. É quando a gente começa a se transformar verdadeiramente desconhecidos um para o outro. É quando você já não sabe mais quem é a pessoa e nem a pessoa consegue também entender, né, quem ela é para você. É quando você está com a ideia daquele amor e ele tem ali, você olha para ele e fala, mas eu não reconheço, quem é este? Quem é essa pessoa que está na minha vida? Né? Onde que está esse aqui que eu me apaixonei? Quem é este que está aqui? Então, esse contrato aí que a gente tem em secreto e que ele vai sendo desvendado ao longo do tempo, que a gente vai observando coisas no outro que vai nos incomodando, e o que nos incomoda tem muito da gente, é importante parar e estudar. É importante parar e entender nas entrelinhas por que eu estou naquela reação. Por que isso? Porque se eu não entender, não tem como eu mudar essa situação. Se eu não compreender essa trama,
né? O que me encantou e o que me desencanta, por que que me desencanta, eu não consigo me encantar de novo, por que que eu me sinto tão rejeitada, por que que essa rejeição dói tanto em mim, por que que eu me sinto tão abandonada, por que que esse abandono dói tanto em mim, porque é isso que vai fazendo a gente se tornar desinteressante para o parceiro. É quando esses questionamentos vêm em forma de cobrança para ele, não em forma de autoentendimento. Porque quando eu diálogo, né, faço o diálogo dessas emoções, desses sentimentos, para compreender em mim mesmo e não compreender nele, vocês estão conseguindo entender o que eu estou fazendo, minha linha de raciocínio, tá? Eu tenho uma situação que me dói, tá? Eu sinto rejeitada por ele. O que que eu faço? Eu cobro, eu xingo, eu solicito, eu peço, e aí eu vou me tornando como? Desinteressante para ele. E ele vai reforçando mais ainda o comportamento de distanciamento e rejeição. Agora, se eu tenho um comportamento, tá? Se ele está ali e eu tenho um comportamento, eu percebo que ele não está tão presente na minha vida, eu percebo que ele está distante, que não está legal. Ao invés de eu ficar cobrando ele, eu começo a olhar, me recolho, começo a perguntar: o que de mim tem isso? O que é isso na minha história? Né? Por que que essa dor é grande dentro de mim? E eu começo a fazer o meu processo de cura interna. Quando eu começo a fazer meu processo de cura interna, isso aqui que ele está olhando para um outro lado, ele fala: opa, né? Olha lá como ela está se amando. Olha lá como ela está se percebendo. Por quê? Quando eu vou me curando, o meu padrão de vibração muda. Quando eu estou me curando, quando eu estou verdadeiramente olhando para as minhas questões, me percebendo enquanto mulher, entendendo o meu melhor, entendendo por que que aquela rejeição tem a ver com aquela história lá da minha mãe ou de um outro relacionamento anterior a ele, tem a ver com uma história lá da adolescência. Gente, vocês não sabem quantas mulheres estão enroscadas na adolescência, num amor juvenil, num amor adolescente bobinho, entre aspas, mas que deixou uma marca tão grande que ainda repercute nos relacionamentos posteriores na vida adulta. Por que, Sil? Como você sabe disso? Como você sabe que é um amor na adolescência? Porque a gente olha de forma sistêmica. O olhar de forma sistêmica não é só você e seu parceiro, tá? Não é só aqui o que há entre vocês dois. Quando a gente olha de forma sistêmica, a gente olha tudo que tem atrás, né? Por isso que eu estou falando para a Jamília aqui, ó. Olha então, né, lá atrás, essa questão aí de você ter medo de ficar sozinha. Porque esse medo de ficar sozinha não tem a ver com ele, tem a ver com histórias que estão aqui, tá? Ele só capta isso e tem esse movimento e você tem medo, né? E você sente. Então, por isso que o pensamento sistêmico não é essas coisinhas que a gente vê aqui na internet, dar diquinhas rápidas e bonitinhas, como você vai amarrar o seu homem, como você lida com o seu homem. Não é isso. Nada contra quem quer olhar isso e dessa forma, quem se alimenta. Mas, com certeza, não resolve. Pode ser que seja uma diquinha motivadora, você se sente bem, você vai lá, dá certo uma coisinha ali, dá certo uma coisinha lá. Mas se você não tem o autoconhecimento de você, se você não entende a dor da sua própria rejeição, não adianta querer saber por que que o comportamento dele dói tanto em você. Porque não está nele. Foco no problema não tem solução. Não é ele que te dói tanto. Não é o comportamento dele que te dói tanto. É algo que está em você que faz você sofrer
tanto como você sofre nesse relacionamento. Então, entendendo isso, a gente para de ser vítima das relações. A gente sai dessa postura que ele faz, que ele é o vilão, que ele é... Tudo bem, a gente olha o lado dele, tá? Tem um determinado momento no nosso processo, na nossa jornada, que a gente olha ele, mas não com um olhar contaminado das suas experiências, das suas histórias, das suas dores, daquela dor até mesmo que você nem lembrava de existir, como eu falei, né? A dor aí da adolescente que lá foi tentar um namoradinho, foi tentar um paquerinha e levou o primeiro fora. E depois desse primeiro fora, morre de medo de perder um parceiro, um paquerinha, um companheiro, e aí se sujeita a um monte de coisa de forma desnecessária, tá? Agora, existe outro motivo também que faz a gente se sentir muito só no relacionamento, tá? É quando a gente está numa situação muito... É quando a gente está olhando para uma dor e a gente não consegue olhar para a relação. Muitos casais têm problemas no relacionamento, na sua vida a dois e tudo mais, quando você tem uma situação assim. Eu tenho uma dor, eu perdi um pai, uma mãe que eu era muito vinculada, né? Ou eu tinha uma situação que me fez um sofrimento, que me deixou um trauma muito grande. Então, lembra que eu falei que sistemicamente, quando a gente olha a sua vida conjugal, quando a gente olha a sua vida ali, a gente não olha só você e ele, a gente olha sistemicamente. É como se a gente coloca uma lupa nessa história e amplia. Então, às vezes, o olhar que podem estar um virado para um lado, outro virado para o outro, quer dizer, para onde está esse olhar? Às vezes, o olhar está em um trauma, às vezes, o olhar está numa perda, né? Eu perdi uma mãe, eu perdi um pai, e dentro de mim está assim, não, eu elaborei, está tudo tranquilo, né? Eu sei, perdi minha mãe, meu pai, fiquei triste e não, eu vou vivendo minha vida. Só que a minha alma não elabora esse sentimento. A minha alma, às vezes, não elabora essa dor. Então, o que ela faz? Tá? Ela fica olhando para essa dor. E aí ela não consegue virar e olhar e viver o relacionamento. Viver o que precisa viver na relação. Curtir essa relação, curtir esse momento, esse casal, essa coisa que é deliciosa aí, tá? Ó, a Elaine enviou uma solicitação para conversar. É isso mesmo, Elaine? Me dá um ok se você está aguardando para entrar no ar aqui comigo, tá? Porque às vezes a gente aperta aí sem querer. Então, posso te chamar para vir conversar ao vivo comigo? Vamos ver se a Elaine me responde aqui. Vou chamar aqui, vou clicar aqui, tá, Elaine? Se você quer conversar comigo ao vivo, tá? Se não, tudo bem, a gente desconecta. Vamos ver aqui se a Elaine entrou. Estou aguardando a Elaine aqui. Tá, entendi, Elaine. Tá bom? Apertou sem querer, não tem problema. Tá bom? Então, olha lá, né? A Elaine lá do outro lado, tem duas Elaines aqui, cheio de Elaines, que lindas. Né? Eu tenho muitos traumas do meu primeiro casamento. Exatamente. Então, quando a gente tem situações que a gente vivencia, dores que a gente vivencia em outras histórias, em outros momentos, até, sabe, histórias que não são nossas, né? Dores que é do papai, da mamãe, do vovô e da vovó. Lembra que a gente sempre fala sobre isso, sobre gerações atrás? Então, quando a gente tem essa dor, esse trauma, fica difícil a gente olhar para a relação atual.
se a gente não visitar essa dor, não visitar esse trauma, né? Dar o lugar que é direito a eles, dar o peso que é de direito a cada um, porque a gente carrega, gente, muita coisa que não é nossa para o relacionamento novo. A gente carrega muita coisa que são histórias, que são vivências, que são de situações de outros. E sem a gente perceber, a gente prejudica o relacionamento atual. Sem a gente perceber, a gente realmente invalida o relacionamento atual, tá? Por quê? Porque nossa alma está olhando para outra. Então, pode ser também que o seu parceiro esteja olhando para uma história de dor que nem ele tem consciência. Quando a gente entra, as mulheres entram para a mentoria e depois vêm os maridos, né? Quando a gente põe isso em xeque para eles, pede para eles olharem sistemicamente, é muito lindo a liberdade. Né? Nós tivemos eu tive um casal de mentorandos e a dor dele foi muito forte no pai. Então, ele era um parceiro, assim, muito atencioso, muito amoroso, um paizão. Só que, por outro lado, tudo que era de desejo para a família fazer, ele já dizia não. Não, não quero. Não, não vamos viajar. Não, não vamos reformar a casa. Não, 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 não. E a gente foi trabalhar isso. Por que tantos nãos? Por que ele negava tantas coisas para a esposa? E a esposa, a queixa dela era, ele só me fala não, sabe? Tudo que eu proponho para ele é não, tudo que eu quero fazer junto com ele é não. Ele nem responde, nem olha a possibilidade, já fala não. Todos os projetos que a gente poderia estar fazendo a dois, crescendo enquanto casal, olhando, é não. Né? E ela veio para a mentoria cansada dos nãos, cansada mesmo de tanta negação, né? de tanto limite, parecia que tudo era, né? Tinha limite. E quando ele pôde ver isso, ele estava numa dor tão grande que era a dor referente ao próprio pai. Né? O pai que teve uma situação, um acidente, e ele teve um medo muito grande, aí teve um desenrolar todo que justificava aquele não. Então, ou seja, ele não estava para a vida, o olhar dele estava para a morte. Então, ele tinha medo de sair para a vida, ele tinha medo de experienciar, ele tinha medo de fazer, né? Porque foi esse o processo. Então, o papai foi fazer alguma coisa, sofreu um acidente, e aí teve um acidente muito traumatizante para a família. Então, quando a gente olha o que está além, você para de ficar nas picuinhas e naquela coisa achando que às vezes, para o parceiro mudar, basta ele desejar. Se fosse só para a gente desejar, vocês também não teriam mudado tanta coisa na vida de vocês? Vamos falar sério, não é? Não é assim? Né? Se fosse só eu desejar, nossa, cai para mim um Brad Pitt aqui agora, né? Vou desejar, cai aqui agora. Mas não é assim. Você, também eu com o meu conhecimento, muitas outras pessoas, todos nós temos um ponto que ele demanda mais trabalho, né? Demanda mais empenho e esforço, porque são pontos que a gente tem que olhar de uma maneira muito mais amplificada, que não é só ali. Então, não adianta ficar culpabilizando o outro, não adianta culpabilizar a si próprio. O que é importante? Para e olha, né? Tenha coragem de olhar para a sua história e para a sua dor. Se você se sente, né, como ela falou assim, medo de estar sozinha. Se o seu medo de estar sozinha, vamos parar e olhar para esse medo juntos. Se o seu medo sua tristeza é a rejeição, se sentir rejeitada no relacionamento, se sentir abandonada no relacionamento, não sentir que é ouvida no seu relacionamento, para e olha isso com você mesma primeiro. Depois você olha isso frente a ele.
tá? Porque se você separa o que é seu conteúdo, fica muito mais fácil você ajudar ele no conteúdo dele, porque senão a gente quer curar o nosso conteúdo por ele, né? Quer que ele cure as nossas dores, e a gente fica nessa briguinha aí imensa. Então, muitas vezes, se seu parceiro está aí tão longe de você, e você percebe também aquele olhar tão distante para a relação, com medo de se envolver. Tem homem que tem muito medo de se envolver, não é verdade? Tem homem que não se permite viver o prazer no aqui e agora, né? Tem homem que tem receio de entrega, de sentir a entrega. Não só homem, nós mulheres também temos esse medo. E às vezes o nosso medo enfatiza o medo deles. Então a gente não se entrega porque eles têm medo de entrega. Eles não se entregam porque a gente tem medo da nossa entrega. Então, um tem que dar um passo primeiro em direção à sua autocura, porque senão o outro não vem atrás. E aí você vai poder medir de fato. Se o outro não vier, aí você para e pensa: eu vou estar feliz nessa relação, mesmo entendendo que o limite dele é 10%, eu vou bancar esse limite dele nos 10% que ele pode me dar? Então tá bom. Então eu fico nessa relação e fico bem comigo. Agora não vou bancar. Eu quero alguém que também consiga viver o 100% que hoje eu estou conseguindo viver o 100% comigo, né? Então é um momento em que, de fato, você tem que fazer a separação. Mas aí há todo um processo antes de você vivenciar isso, e um processo que é muito lindo, muito rico, e que você também pode viver um processo de distanciamento, ainda sendo grandes amigos, né? Ainda tendo um carinho, ainda tendo uma afetividade, né? É o que eu falo, foram 35 anos de relacionamento, não foram 35 dias, né? Dos 12 aos 46, olha, né? Um tempo enorme. E sair com uma qualidade de amorosidade pelo ser humano que você viveu tanto tempo, que você construiu uma história, né? Ultrapassar, né? Vencer todas as barreiras das dores, dos choros, das tristezas, dos sentimentos de abandono, dos sentimentos de rejeição, da solidão, estando a dois ali, né? Da solidão forte, vencer tudo isso é um processo muito enriquecedor. E que a gente tem sim que se permitir. E se permitam, vai, gente? Se permitam. Sabe por quê? Porque quando a gente não se permite, a gente vive na piscininha do cocô. Você se joga na piscininha de cocô, né? Quem não me ouviu ainda falar na piscininha de cocô, aí vai. A piscininha de cocô, o que que é? Sabe aquelas emoções que você vai pondo na sua cabeça? Você vai lá, vai enchendo sua cabeça, né? E depois você mergulha nisso, aí entra a vítima, aí entra, né, a minha Conchita, que nem eu sempre brinco, para mim era a Conchita, era a dramalhona. Oh, Juan Miguel não me quer, Juan Miguel me abandonou, né? Então, é a Conchita. Então, a gente se joga na piscininha de cocô e fica lá, e nada, né? Nada na piscininha de cocô, né? Ou se não, é aquela coisa, a nossa cabeça fica igual um macaco com fogo no rabo e embriagado. Foi o que eu trouxe na aula para vocês, né? Então, como eu posso controlar a minha mente? Porque minha mente mente para mim, minha mente fica pensando em um monte de besteira, fica insegura, fica criando história, mas se, e se, e se, e aí eu não consigo viver a vida e nem olhar os fatos como são, porque minha cabeça está explodindo de coisas. Então, todos esses pontos são importantes e muito assim, revelador para a gente quando a gente para e tem a coragem, né, de olhar para si e olhar de uma forma muito gostosa,
Então, fica aqui o convite para vocês, tá? Quem quiser, olha, dá para entrar na mentoria ainda. A gente só tem aí, já estou fechando o grupo, mas se você quiser, pode participar da mentoria. Agora, se você não entrar, vai ter que esperar realmente a próxima turma, que eu não sei ainda quando vai ser, né? A gente tem poucas turmas durante o ano. Eu não abro muitas turmas, porque na mentoria eu converso com vocês bem intimamente. Eu gosto de grupos assim pequenos para que eu possa trabalhar, para que a gente possa estar juntos, para a gente ter uma dinâmica bem próxima, né? Então eu curto bastante isso, e então demanda que, se eu tiver muita gente, eu não consigo olhar vocês na necessidade de vocês, naquilo que vocês precisam, porque o mentor é isso, ele põe luz onde vocês precisam, né? Olhar, e que vocês estão no ponto cego aí que não está enxergando, porque muita coisa a gente tem clareza, mas muita coisa a gente não tem, tá? A mentoria, sim, tem o seu investimento, né? Porque vocês têm aí toda a bagagem de conhecimento, tem as aulas que a gente proporciona também no gratuito, então vocês têm esse conhecimento dessa forma. A mentoria, existe um método que a gente segue, então a mentoria é um curso de autoconhecimento assim profundo. Então, é um curso que você vai lá passo a passo, você vive várias etapas, você recupera aí muito tempo, né? Alguns falam assim, nossa, Sil, é como mais do que anos de terapia, né? Porque realmente a gente olha todo o nosso sistema familiar, a gente olha os sabotadores, a gente olha as crenças, a gente olha essas identidades que a gente constrói de vítima, de abandonada, né? de medrosa, né? A gente olha todas essas identidades, e a partir disso você fala, agora eu me reconheço, agora eu sei lidar com a minha emoção. Então você vai olhando para outras coisas que estão depois ao entorno de você, que é o seu papel de mãe, que é o seu papel de mulher, que é o seu papel de profissional. Então você vai se fortalecendo nesse profissional, e a relação a dois vai ficando muito mais assertiva, porque você para de esbravejar e gastar energia onde não precisa mais gastar de energia. Você para também de culpabilizar a sua relação por muitos sentimentos que não são da sua relação. Tem a ver com o seu relacionar consigo mesmo, tem a ver com o seu autoconhecimento, tem a ver com a sua descoberta pessoal, né? Sua autorresponsabilização pela sua felicidade. Então, quando você entende isso, você sabe relacionar com o outro, porque você sabe distinguir, não, isso pertence a ele, né? Eu não vou levar isso no pessoal, porque isso é da pessoa ali, ela que está com algum ponto. Eu vou me posicionar como ouvinte aqui, vou me posicionar como uma conselheira, vou me posicionar neutra. Então, é aí que a gente vai permitindo que o outro também cresça, porque a gente não fica emaranhado, que a gente fala no pensamento sistêmico, né? A gente não fica ali emaranhado, enrolado, embolado com a história do outro, com a nossa história, e você ataca o outro te ataca. Então, é muito legal e é muito bacana, porque a maioria dos parceiros acaba se permitindo vivenciar o mesmo processo que você vivencia, porque ele vê em você uma mudança tão drástica, tão nítida, que quem não quer beber da fonte, né? Quando você vê o outro que esbravejava, brigava, chorava toda hora, cobrava, era irritante, então se valorizava, se desqualificava, não dava nem mais vontade de estar junto, porque a gente fala assim do parceiro, mas quando a gente ouve os homens falam da gente também. Inclusive, eu tenho aí mais um parceiro que vai vir falar sobre os homens, né? Eu tenho 2 parceiros que vêm de vez em quando nas lives aqui conversar com a gente para falar sobre o universo masculino, porque o universo masculino é o homem que pode falar desse universo, né? A gente tem esse entendimento, esse estudo,
mas do universo masculino quem fala é o próprio homem. E eles trazem uma percepção que nós mulheres deveríamos entender mais este funcionamento. E aí que a mentoria entra de uma forma muito bacana, porque você começa a entender o seu funcionamento e você começa a entender o funcionamento do outro. E aí você para de brigar com coisas que é do funcionamento do outro. Você passa a olhar o que é seu funcionamento e falar, isso é de você. Mas eu sei como ser parceira. Porque a gente diz tanto isso, né? Poxa, eu quero um cara que seja parceiro, eu quero um cara que seja companheiro. Mas como ele vai ser parceiro e companheiro, né? Sendo que nós, às vezes, também não somos parceiras, não somos companheiras, né? E por que que nós não somos assim? Porque nós estamos na nossa dor. E o que mais a gente quer é sanar a nossa dor. Então, se sua dor é de rejeição, se sua dor é de abandono, bora olhar para ela, né? Olhe você primeiro para ela. Não ponha no colo dele. Ele não vai conseguir resolver isso para você. Depois você se apresenta de uma forma diferente para esse homem. E aí é onde ele olha e fala: que mulher que se revelou para mim. É essa mulher que eu quero. E o homem, quando quer uma mulher de verdade, né? Até tem o depoimento de um dos mentorandos que ele fala assim: o homem, quando quer uma mulher, ele faz tudo por essa mulher, né? Ele faz tudo pela deusa dele. Que o olhar apaixonado de um homem, gente, é maravilhoso, né? Então vamos, né, ter relacionamentos apaixonantes aí, não é verdade? Vamos nos apaixonar, vamos ter relacionamentos saudáveis, vamos ter relacionamentos realmente que vale a pena a gente viver, né? Uma história que vale a pena a gente falar, olha, tem coisa que é tinhoso nesse relacionamento, olha que tem coisa que é ferrada nesse relacionamento, mas eu estou apaixonada por descobrir a saída, eu estou apaixonada por desvendar esse mistério. E não é, estou amedrontada, estou perdida, estou angustiada, porque eu tenho que resolver essa situação, né? Passa de ser um problema para ser um desafio, né? Passa a ser algo que me ameaça a ser algo a conquistar. Olha a mudança de foco quando você põe para você uma situação a conquistar. Não há, né? Vou me proteger dele, vou me proteger dessa situação. Que tal colocar o seu relacionamento para conquistar, para ter aquela coisa sedutora, gostosa, né? É muito bom isso, né? Então a gente tem que olhar essa questão da rejeição, porque se você não olhar, não ver a raiz dela, não adianta, viu, gente? É aquilo, se a gente não olha a raiz, você pode ter vários relacionamentos. Todos vão vir com padrões de repetição e você vai vivenciar uma dor que, no fundo, se você parar para olhar, emboca no mesmo ponto, né? E é assim, a vida é assim. E você vai sarar isso e vai surgir outra coisa. Vai surgir. A única diferença é que quando surge, você já tem uma experiência muito gostosa para revelar aí, né? Então, você já não cai na piscininha de cocô, não. Quando você começa a pôr o pezinho na piscininha de cocô, quando você começa a acender lá, né, o fósforo no rabo do macaco e começar a embriagar o macaco, e se você entrou no finalzinho da live, assista a live inteira para entender a analogia do macaquinho, né, embriagado com fogo no rabo, e entender o que é a analogia da piscininha de cocô. Então, aí quando você entende isso, você fala, nada de fogo no rabo, não vou pôr o fogo no rabo não, né? Então aqui o fogo no rabo tem outra conotação, tá, gente?
Tem outra conotação, hein? Então, quando a gente olha para isso, a gente fala, hoje então eu sou uma mulher, eu cresci e hoje eu sei me posicionar na vida de forma adulta e corajosa, de uma forma sensata, assertiva, que é tudo que a gente quer. É o autocontrole, o equilíbrio emocional das nossas, né, das situações, nas situações ter o equilíbrio emocional, a liberdade, saber fazer escolhas. E tudo isso gera o quê? Gera uma vida, né, próspera. E aí até o dinheiro melhora, tá bom? Então, beijos no coração de vocês, vamos nos falando, tá? A Melzinha já tá aqui, ó, já tá no horário do passeiozinho dela, né? E a gente vai se falando e conversando mais nas lives. Amanhã tem uma live muito especial que a gente vai falar sobre intimidade, sobre o nosso feminino, sobre prazer, o prazer da mulher, como a gente tolhe o nosso prazer, né? Sabe aquela coisa de você gozar, de você ser feliz, de você ter entrega? Nossa, eu tenho uma convidada muito linda, eu espero vocês na live de amanhã, que é bem especial, tá bom? Beijos maravilhosos a todos. Tchau, tchau.